Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar o segundo episódio de uma série que eu comecei a gravar ano passado e não consegui voltar a gravar mais, que é a luz e sombra dos planetas. No episódio 1 a gente conversou sobre a luz e sombra do Sol, e naquele vídeo eu já contextualizei tudo sobre como identificar a possibilidade de um planeta estar ou não na sombra. Essa é uma análise astrológica bem voltada para a psicologia, baseada em estudos junguianos, enfim, ela tenta observar na nossa personalidade, no momento em que nós estamos na vida, quais planetas estão na luz, ou seja, que nós estamos manifestando aquela simbologia, aquele arquétipo, e quais outros estão na sombra, dos quais nós estamos meio que deixando de lado. E a ideia é que a gente use do nosso livre-arbítrio para ter na astrologia uma ferramenta para ajudar a integrar aquele aspecto da nossa personalidade. Então, vou dar um exemplo aqui. Existem aspectos no nosso mapa, inclusive, planetas que estão muito isolados, signos interceptados, que podem indicar que com alguma recorrência ao longo da vida, a gente vai deixar aqueles assuntos, aqueles arquétipos meio que de lado para experimentar outros. Mas talvez eu esteja num momento da vida em que eu queira desenvolver aqueles aspectos. É uma questão bem psicológica, nada determinista. Eu falei no vídeo sobre Sol, que é o episódio 1, toda a teoria em torno disso. Expliquei algumas posições que os planetas podem estar que favoreçam a entrada dele na sombra. Mas é muito mais uma análise pessoal nossa e uma escolha nossa integrar alguns planetas. É muito mais nesse sentido, para que a gente pare de viver experiências repetitivas dentro daqueles temas. Então, hoje eu vou falar sobre Marte especificamente. Como classificação para planetas na sombra, ou shadowed, que é o termo em inglês, nós temos uma classificação de 3 opções. Então, ou nos assuntos daquele planeta você está integrado, você está num ponto de equilíbrio, que seria o ideal, na minha opinião, ou você está personificando os assuntos daquele planeta, ou seja, está em excesso, todo o arquétipo que aquele planeta representa está excedendo na sua vida, ou você está com ele na sombra, você está negando. E aí, acho que é o pior cenário, porque muitas vezes quando a gente personifica a energia de um planeta, a gente sabe que está se excedendo naquela faceta da nossa personalidade, e muitas vezes a gente faz isso por opção. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas, por exemplo, quando falei sobre o Sol, eu usei o exemplo da Suzana Vieira como leonina, né, e que ela personifica às vezes um pouco a energia do Sol, porque é artista, que é um assunto do Sol, porque é muito autocentrada, muito autoconfiante, ela não se sente desconfortável diante muito pelo contrário, ela quer os holofotes ao redor dela, dando, claro, eu aqui quem sou eu pra falar, ela meio que personifica isso, e não necessariamente é ruim, não necessariamente é inconsciente, eu acho que é consciente, ela sabe muito bem quem ela é e por que ela faz isso. Agora, quando está na sombra, em geral, é inconsciente. O Jung tinha muito essa frase, né? Aquilo que eu não tomo consciência a respeito de mim mesma, que eu nego, que eu tento esconder, vai se formar aqui no ambiente externo, vai me perseguir, vai me procurar, porque toda sombra em nós, ela quer vir à tona, ela quer vir à superfície para se manifestar e poder ser dissipada pela luz. E eu vou chamar isso de destino, quando na verdade é só uma força do meu inconsciente, né? Pô, passei por 7 empregos, nos últimos 4 só tenho chefe escroto, só tenho chefe escrota. Meu amigo, é o seu inconsciente que tá manifestando isso. E isso tem tudo a ver com o planeta que a gente vai falar hoje, que é Marte. E eu tenho até algumas experiências sobre isso, porque eu tive Marte na sombra por muito tempo. Especialmente porque eu tenho ascendente em Libra. Então as energias opostas a Áries e Marte, elas são... quando não tô assim, preocupada em ser alguém melhor, em me manter equilibrada, eu fluo muito pro lado de Áries e Libra. Como que é, então, uma pessoa que tem Marte integrado? Ela é uma pessoa ativa fisicamente, então alguém que pratica alguma atividade física regularmente, é alguém que atinge aquele equilíbrio do qual a gente tem conversado, né, no vídeo que eu gravei, nos vídeos sobre o eixo Áries-Libra e os assuntos da Brené Brown, né, do livro da Brené Brown, enfim. É alguém que atingiu aquele equilíbrio, pelo menos em alguma área da vida, entre se posicionar e ceder, alguém que reconhece a importância do outro, mas também a importância de manter a sua essência, se manter ali ancorado nos seus valores, ancorado nos teus ideais de vida. Alguém que rege muito bem a vida, que tomou posse da própria história, que é autorresponsável, que toma decisões assertivas, que tem coragem. O personificado é quem excede esse polo, então alguém altamente explosivo, o mal perdedor, aquela pessoa que não sabe lidar com as derrotas de forma natural. Algumas profissões personificam Marte, então claramente um general ou um militar de alta patente. As blogueiras fitness, elas personificam Marte. E é muito interessante porque muitas vezes nessas pessoas que são influencers da atividade física, que é um assunto de Marte na astrologia, a gente vai ver algumas coisas interessantes, como no próprio livro Astrologia do Destino,
A autora, ela é bem ousada e ela fala que o que acontece muitas vezes com mulheres que manifestam muito a energia de Áries é que quando elas realmente tomam as rédeas e o poder da vida, elas se tornam disseminadoras do patriarcado. E isso às vezes acontece, se você vê influencers, como às vezes elas meio que se perdem. No começo elas levantam uma bandeira feminista, depois a coisa toda se perde num ponto em que elas estão sendo autoritárias e tentando ditar novas regras. Eu vejo isso acontecer muito com a questão do cabelo, por exemplo, né? A princípio, uma campanha muito positiva e honesta para que as mulheres cada vez mais assumissem os seus cabelos naturais. E é muito importante e bacana que esse tipo de coisa exista e aconteça. Mas a gente também tem que respeitar a liberdade e o desejo da mulher que não quer deixar o cabelo natural. Que não quer deixar o cabelo ficar branco, ou que quer alisar o cabelo, ou encrespar, sei lá, muito mais comum que queira alisar, né? E muitas vezes a gente vê esse oposto, né, essa personificação de Marte acontecendo. Eu fui, me validei, integrei e opa, já escorreguei e agora já estou personificando, querendo dar voz autoritária sobre o que as pessoas fazem com o cabelo delas, com o corpo delas, com as opiniões delas. Isso também acontece no feminino, mais especificamente, porque Marte tem uma ligação especial com o autoritarismo e, consequentemente, com o patriarcado. Com conversas entre mulheres que decidiram não ter filhos, decidiram não casar, não ter uma vida tradicional, né? Como muitas vezes quando elas estão personificando a energia de Marte, elas não conseguem respeitar a decisão de uma outra mulher que decidiu ser mãe, ficar em casa, viver um casamento tradicional. Este é o polo da personificação, ele não é um polo muito positivo, especialmente quando se trata de Marte. Pessoas que praticam esportes radicais também personificam, né? É uma figura bem arquetípica, é um gosto por uma adrenalina diferente, né? Não é só praticar atividade física buscando um bem-estar, é gostar de correr riscos, é ultrapassar muitas vezes o limite da ousadia. Quando eu já falei sobre o Ayrton Senna, se você não assistiu esse vídeo sobre personalidades arianas, ele com certeza era um cara que personificava Marte. Ele tinha realmente uma dificuldade com as derrotas e escolheu um esporte de risco. Agora nós temos o que talvez a maioria das pessoas tenha, que é o planeta na sombra, né? Que é a negação de Marte. Então, eu sempre quando eu penso nisso, eu me lembro do meu professor de cristaloterapia. Ele é pisciano e ele conta num dos módulos do curso dele, como muitas vezes ele negou, né, a existência e o valor de algumas coisas que são valores de Marte. Ele não falou isso, claro, mas eu quando fiz o curso já pensava nisso, né? Eu vejo a vida com as lentes da astrologia. Como foi importante para ele integrar, né? No caso dele, influenciava diretamente na prosperidade, como ele negava a importância de você ter o seu próprio dinheiro, que o dinheiro não é sujo, mas o que se faz com o dinheiro é que é sujo muitas vezes, e o quanto isso prejudicou ele há muito tempo. Então esse é o prejuízo de você manter determinados arquétipos ou emoções na sombra. Mas a descrição da pessoa que nega Marte é a pessoa que tem total aversão à atividade física. E ela pode negar simplesmente não fazendo ou realmente militando contra quem faz. Porque isso é um exagero. Olha o fulano viciado em endorfina. Nossa, porque isso daí faz mal? O café, o bolo, ou o tanto de farinha que você se entope todo dia não faz mal, né? Agora o outro que tá fazendo atividade física tá viciado. São pessoas que têm medo de tomar decisões, elas têm um problema sério com a indecisão, elas não conseguem ser assertivas, às vezes até conseguem tomar decisão, mas elas perderam o timing, a decisão precisava ter sido tomada mais rápido. A gente vê um pouco disso, e aí é interessante porque Mercúrio é o regente esotérico de Áries, né? A gente tá falando de Marte, mas enfim. Tomar decisão nas horas certas, no momento exato, é um segredo para você ser um bom motorista, né? Muitas vezes. Você tá num cruzamento, você precisa entrar numa rua. Se você fica titubeando, você atrapalha o trânsito. Você tem que decidir. Ou você vai, ou você espera, mas vai esperar até quando? Você precisa entrar, enfim. Toda essa indecisão, ela se reflete, especialmente no trânsito, mas em pequenas decisões da vida também, né? Outras coisas que representam Marte na sombra: baixa libido, uma pessoa que se sente constantemente cansada. E aqui, óbvio, né, gente, que tem pessoas que estão com alterações físicas mesmo. E aí uma coisa não nega a outra. Eu não tô com Marte na sombra, eu tô com um problema na tireoide. Não, você tá com os dois. Na verdade, você tá com os dois, né? E a tireoide precisa ser tratada com um médico. A observação astrológica pode te ajudar a atuar psicologicamente, comportamentalmente, para auxiliar na recuperação disso daí. Uma coisa não exime a outra. Tá? Medo de conflitos, se anular para não se indispor. Lembra da conversa do vídeo no eixo Áries Libra? Eu falei bastante sobre isso, né? Como isso, na verdade, é a sombra de Marte. Como existe um egoísmo quando a gente evita conversas difíceis. Que isso não é nada gentil, na verdade. Pessoas com falta de foco e sem iniciativa, sem vontade de começar coisas novas, também pode ser um sinal de que Marte está na sombra. Qual é o problema disso, né? Psicologicamente falando? Qual o prejuízo? Problemas repetitivos. Eu dei um exemplo no início do vídeo. Aquela pessoa que tem 1, 2, 3 chefes em sequência
que cobram muito, que são muito autoritários, o chefe assume a posição de Marte personificado. Lembra que eu falei que as pessoas que personificam um planeta, elas atraem pessoas que têm aquele planeta na sombra? O problema de você ter um planeta na sombra é que você é naturalmente, isso parece pra mim como um movimento energético, é natural que você se cerque de pessoas que personificam aquela energia. Um líder, por exemplo, que personifica Marte, não deve ser segredo pra ninguém aqui, o Bolsonaro, o Donald Trump, né? O Donald Trump, ele personifica tanto Marte que ele é até meio laranja, né? Impressionante isso. Um cara que é muito autoafirmativo, né? O próprio discurso é muito agressivo, muitas vezes. Então, voltando aos problemas repetitivos de quem nega Marte. Atrair pessoas agressivas, autoritárias, impulsivas, chefes porque são posições de autoridade, tem relação com Marte, chefes problemáticos, sem falar que pessoas que se anulam, enfim, toda aquela descrição que eu tenho, muitas vezes vão se ver em relacionamentos abusivos, e cada vez menos motivadas a serem corajosas e ousadas, como Marte nos pede. Eu tive alguns chefes ao longo da vida que eram realmente autoritários, que não estavam abertos a ouvir, e muito, você vê, eu trabalho no serviço público, qual a chance de eu fazer uma troca de chefia? Muito baixa. Comecei, quando fiz o curso com a Isa Mesadri, né, sobre planetas sombra, me dediquei a fazer atividade física, muita atividade física, e uma oportunidade para trocar de departamento apareceu. E desde então eu tento me manter ativa, nem sempre eu consigo, mas a verdade é que eu não tive mais chefes como aqueles, porque aí a gente tem que entender os dois polos da coisa. Então quer dizer que praticar atividade física vai resolver esse problema? Psicologicamente vai ajudar, porque eu acho que me ver como pessoa forte, fisicamente forte, também me ajudou a me posicionar, a ter atos de coragem, e aí é que a gente reverte energeticamente tudo isso. O mundo é uma sobreposição de coisas, não é porque eu tô falando sobre Marte na sombra, Marte personificado, que todo o componente das minhas atitudes na vida vão inexistir. Eu só vou olhar a vida agora através dos planetas personificados, acabou o resto. Não, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Essa é só uma possibilidade da gente analisar astrologicamente essas influências. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Não percam o episódio 1, assistam o episódio 1, nesse período aqui mesmo de Áries, porque o Sol é um planeta astrológico, né, um luminar astrológico, que está exaltado em Áries. Ele também tem muita relação com Áries, não só Marte. Então, aproveitem esse período para também já ver esse vídeo do episódio 1, onde eu explico direitinho essa questão toda psicológica em torno da personificação, da negação e da integração do planeta, para até ajudar vocês aí com esse episódio 2. E eu espero que vocês tenham gostado.